Começando mais um vídeo e aqui hoje vou passar um fechamento é, do dia 17/9, quarta-feira. Eu não fiquei, não negociei segunda e terça, tá? Não fiquei presente no mercado ao vivo. Sim, teve alguns movimentos interessantes, principalmente na segunda. Na segunda tivemos um bom movimento de expansão aí nos pares, mas eu não vou falar aqui do movimento de segunda, tá? Vou falar. Ixi. Vou falar aqui. Pera aí. Estamos voltando. Talvez vai dar um pouco de reflexo na câmera, porque o sol está muito forte, está pegando bem aqui na minha lateral, mas está muito calor, então eu vou deixar a janela aberta. Vou limpar minhas marcações, vou passar aqui um fechamento do EURUSD e do Nasdaq perante a minha visão e a minha estratégia aqui, qual foi a narrativa, o que aconteceu e qual foi a minha decisão perante isso. Tá? Vou limpar todos os desenhos e começar aqui pelo EURUSD. Se a gente puxar o zoom aqui do EURUSD, a gente consegue ver que a gente está numa tendência de alta, certo? Porque os nossos zigue-zagues, né, eles estão em alta. Mesmo que ele fique um tempo lateral, ele está continuando em alta, certo? E se a gente isolar o nosso último movimento, né, a nossa última leg, a gente tem esse fundo, esse topo. Então aqui a gente está trabalhando dentro desse movimento de alta. Até aí tranquilo. Se a gente ir afunilando um pouco mais, porque a gente trabalha intraday, e pegar o último movimento de todos, a gente tem sim esse rompimento aqui de 4 horas e a gente tem também essa última estrutura aqui, né, esse último movimento de 4 horas, que foi essa leg aqui, né, esse candle bearish, ao interagir com essa região de oferta. Então, a partir desse candle bearish que iniciou esse movimento bullish que rompeu essas ofertas. Então, a gente entende que a gente tem toda essa leg, mas a gente entende também que esse movimento aqui, né, pode ser relevante a ponto do preço ele continuar um novo movimento bullish partindo daqui, tá? E não necessariamente voltar aqui embaixo e ir lá em cima. Ou até mesmo criar algo aqui e buscar novamente os topos, porque a gente tem os nossos topos de 4 horas como um target. Até aí, tranquilo. Essa foi a nossa narrativa do EURUSD. Se a gente colocar aqui nos 5 minutos, abaixar o tempo gráfico e a gente marcar o início da nossa sessão, que é 9 horas, ó, aqui, 9 horas. Então a gente entende que temos todo esse movimento bullish aqui, certo? Mas dentro desse movimento aqui, o preço está bearish, ou seja, realizando uma correção desse movimento bullish. A questão é, a gente não sabe até que ponto essa correção ela pode seguir. Ela pode vir aqui até essa região que eu marquei, que é a mais sensato, né? Mais sensato não, a mais de maior probabilidade e assertividade da gente acertar uma compra, mas esse movimento ele pode encerrar aqui a qualquer momento e criar uma nova estrutura bullish. Porém, utilizando os 5 minutos, a gente está ciente que a gente vai pegar o último movimento recente. Então, minha sessão inicia aqui 9 horas. Eu dei o zoom aqui. Ó, se a gente for observar aqui, né, voltar um pouquinho para vocês entenderem o contexto, esse fundo rompeu esse topo. Até então aqui, os 5 minutos estava alinhado com 4 horas expandindo. A partir desse momento que ele interagiu aqui, falhou em dar continuidade, né, aqui, e rompeu para baixo, a gente iniciou um movimento bearish. Mesmo que aqui ele rompeu para cima de novo, rompeu para baixo. Opa, voltou. Gravação tranquilo. E voltou para baixo, a gente entende que é um fluxo bearish. Por quê? Porque é natural acontecer esses movimentos aqui num ciclo de correção, né? Ele sobe, por mais que ele rompeu os topos aqui, logo ele rompeu os fundos de novo, continuando o movimento bearish. E aqui ele continuou respeitando os topos e rompendo os fundos até esse momento aqui, que era onde estava a minha sessão.
eu marquei aqui, bom, esse topo, pode ser esse topo ou esse topo, rompeu esse fundo. Então, a gente tem essa região desses topos com essa região desses fundos. Aqui era o meu range de referência. E aí, quando o preço voltou aqui, isso ainda não havia começado a minha sessão, tá? Então, eu já marquei tudo isso depois. A última região seria esse topo, o último candle bullish, antes do rompimento, certo? Então, seria essa região aqui. O preço voltou, interagiu. Se fosse da intenção do preço continuar bearish, isso aqui poderia ser um sweep de liquidez, uma varredura de liquidez nesses topos. E aqui, realinhar bearish para buscar esses fundos. Que foi o que ele fez aqui, né? Ele realinhou bearish aqui e tinha esses fundos como target. A questão é, após, aqui poderia ter tido uma entrada, mas estava bem no início da minha sessão, eu peguei esse movimento aqui. E aí eu marquei esse rompimento e fiquei observando para ver se o preço ia dar continuidade aqui. Porém, ele aconteceu o contrário, que foi o quê? Ele interagiu nessa região aqui, que era a região mais plausível dele continuar bearish, né? A última região ali que ele poderia ser respeitada, por ter imbalance, liquidez interna aqui, né? A gente consegue ver essa ineficiência aqui, a gente consegue ver uma liquidez aqui. Então, caso o preço quisesse continuar bearish, faria sentido ele segurar aqui, né? Mesmo sabendo que ele já tinha feito varredura de liquidez aqui, né? Então, ele falhou em dar continuidade bearish, ele falhou em continuar rompendo os fundos. E aí, o que aconteceu? Os topos começaram a ser rompidos. Tanto que aqui a gente teve o rompimento do primeiro topo, certo? E aqui, né, o fundo que era para ser, o topo que era para ser respeitado, agora ele foi rompido. Então vou apagar aqui para limpar, mas aqui eu tive a ideia de que agora o meu movimento ele não estava mais bearish, ele estava bullish. Mesmo que para pensar em compras eu gosto de ver, né? Eu gosto não, na estratégia a gente quer ver o preço nessas regiões, aqui eu não deixei de desconsiderar que o preço ficou bullish. Então eu fiquei só observando para ver qual seria o movimento do preço, né? E aqui ele simplesmente continuou rompendo os topos e em um minuto ele foi tendo certas configurações que eu vou mostrar para vocês. Até esse momento aqui, que ao invés dele respeitar os fundos, ele começou a violar os fundos, trazendo aí uma certa indecisão, né? Se a gente aqui estava bullish, agora ficou bearish, que é natural ele respeitar esse topo, esse fundo, ó, e continuar buscando os fundos, né? Tanto que aqui ele rompeu o topo de novo, então ele já ficou um cenário um pouco mais indeciso. Aqui foi o final da minha sessão. Aqui, então eu acompanhei só até o momento que ele violou esses fundos. Eu estava observando se ele ia continuar respeitando esses fundos aqui para dar continuidade nas compras, né? Buscar esses topos. E não foi o que aconteceu. Ó, se a gente for observar, voltar um pouquinho aqui antes, quando eu estava observando a minha sessão, aqui eu marquei uma região de compra. Ó, aqui meus 5 minutos estava bullish, certo? Então abaixo dessa linha branca aqui, que era meus 5 minutos bullish, era um jogo justo. Eu descer para 1 minuto e ver se havia alguma configuração de fato para executar um trade. E aqui ele teve até uma configuração. Ele não foi das melhores, na verdade, mas ele varreu liquidez, teve esse movimento bullish e aqui ele foi e segurou na demanda. Aqui eu liguei o meu alerta, que era o quê? Bom, ele começou a romper esses topos, eu tenho aqui a minha região de compra. Marquei aqui para ser mais exato, tá? Porém, se eu olhar para essa leg aqui que fez o pullback desse movimento bullish aqui,
Dentro dessa leg, o preço ele não falhou, né, nenhuma supply aqui. Não tem nenhuma supply aqui nessa leg para, após o preço ter segurado na demanda, ele falhar uma supply, romper uma supply e configurar o nosso trade. Então eu fiquei um pouco desconfortável, mas a região a ser respeitada continuou sendo aqui. Aí, o que aconteceu? O preço veio, buscou o topo novamente. Eu falei, bom, ainda faz sentido ele pegar essa região. Eu deixei minha entrada aqui, o meu stop aqui, 3 pips e meio e joguei 3 R's aqui para cima. A questão aqui, o preço ele veio, não buscou minha entrada nesse pavio aqui e aí, conforme ele foi rompendo os topos de novo, eu tirei a minha ordem. O que aconteceu? Ele voltou naquela região, interagiu, né, respeitou, mas como ele rompeu o topo de novo, eu falei, vou aguardar mais um pouco, né, não tá tão legal a configuração. E aí eu estava observando se isso aqui seria uma varredura de liquidez, e aí o preço fez o quê? Segurou, ó, após varrer a liquidez, ele teve um movimento bullish, que de fato ele falhou o supply, né? Ele rompeu o supply aqui. Aqui seria, ó, aqui após ele segurar na demanda e romper a supply, aqui seria o meu ponto de entrada. Aqui seria o meu ponto de entrada. Stop aqui, 4 pips. Vou deixar a primeira aqui, né? Ó, 3 pips. 3,5, né? Ó. Aqui a segunda, 3 R's aí pra cima, que não pagou, tá? Se foi 3 R's aqui, ele não pagou os 3 R's. Mas a questão é que eu não fiquei muito confortável de entrar aqui. E eu também não estava muito atento, que é outro detalhe que eu quero deixar registrado no vídeo de hoje, que é eu tenho que ser mais profissional com a minha sessão de trade. Eu acaba que tem dias que eu não fico tão presente ali. Eu olho o gráfico, faço as marcações, mas começo a fazer outra coisa. Inclusive hoje eu estava jogando Far Cry e acabou que eu deixei passar isso aqui por não estar muito concentrado e poderia ter sido chances de capitalizar, né? Não de capitalizar, mas de executar o plano. E aí, beleza. Após o preço romper novamente os topos, eu fiquei observando essas regiões aqui, né? Falei, bom, se isso aqui é um novo 5 minutos, é natural que após o preço varrer alguma liquidez, eu só tinha essa liquidez, ele realinhe. E aí não foi o que aconteceu, né? Ele varreu liquidez, ele não realinhou, ó, ele não rompeu nenhuma supply, ele só continuou bearish até o momento que os fundos de 5 minutos que eram para ser respeitados foi violado, né? Então aqui o nosso 5 minutos ficou bearish, o preço voltou, varreu liquidez, segurou na oferta, não falhou uma demanda aqui, mas ele segurou e buscou novamente os nossos fundos. Então isso aqui já muda um pouco a característica, né? Onde estava bullish, ficou bearish, aí entrou esse movimento todo bullish, o que faz sentido ele ter realinhado novamente bullish aqui. E aqui talvez ele possa respeitar o preço. A ideia é o quê? Aqui a gente está numa região onde é natural ter um movimento bearish num high time frame, e aí a gente pode ver as estruturas de 5 minutos desenvolver bearish, mas também a gente pode ter o preço alinhar bullish e buscar esse target aqui. Isso acontece geralmente quando o preço ele encontra uma liquidez suficiente aqui na esquerda, ó. E aí no 4 horas não dá para ver, mas numa hora aqui isso aqui pode até ser uma liquidez. Eu não gosto de observar dessa forma, mas pode acontecer, tá? E aí ele buscar os topos aqui, hoje ou amanhã, e talvez a gente veja um movimento. Mas é natural também que ele possa falhar esses movimentos bullish e continuar caindo para aí sim chegar numa região mais descontada, vamos dizer assim, de todo esse movimento bullish, e aí a gente pegar de fato um alinhamento mais claro.
Por isso que, por estar nesse cenário, eu optei em não forçar nada, né? Mas se for ver dentro da sessão aqui, deu para acompanhar alguns movimentos, não foram os melhores movimentos, e é por isso que a estratégia acaba sendo tão boa, né? Que se a gente acompanhar a estratégia à risca, mesmo se a gente não entra nos melhores movimentos, a gente ainda pode capitalizar. Agora, 2h29 da tarde, costuma gerar os movimentos ali das 2h30, a gente pode ainda ver um movimento aqui. Mas não quer dizer que ele vai ser que eu sei se ele vai ser bullish ou bearish, mas a gente pode ver uma volatilidade. Se ele for respeitar essa estrutura bullish aqui, é natural que a gente veja o preço começar a segurar nas demandas e começar a falhar, romper, né, ou violar supplies igual ele está fazendo aqui, ó, certo? Mas na parte da tarde eu prefiro não arriscar, porém ele pode acontecer isso. Para isso acontecer, a gente quer ver o preço segurar na demanda. Se isso aqui foi um respeito suficiente, eu não sei, eu não gosto desse tipo de respeito. Eu gosto quando ele deixa o candle bearish e a candle bearish fala em dar continuidade e aí rompe bullish. Mas se a gente for olhar para trás aqui também, após ele ter gerado esse movimento bullish aqui, que rompeu essas ofertas, né? Ele não varreu nenhuma liquidez. E ainda aqui ele não segurou na demanda também de uma forma muito clara. Ó, por mais que ele está violando todos os topos, né? E é natural pela região que ele está no 4 horas. Partindo para o Nasdaq, ó. Nasdaq eu não vou apagar os desenhos, porque eu quero deixar o desenho que eu fiz, né? Semelhante ao do EURUSD, se a gente diminuir um pouco o zoom, ó, a gente consegue ver que o Nasdaq, de uma forma macro, de uma forma high time frame, ele está em um movimento bullish. Mesmo que ele passe uns dias aqui meio lateral, né? Se a gente for olhar assim, ó, ele varre os fundos e continua bullish. Então, se a gente pegar a nossa última leg, ó, a gente vê que aqui ele violou os fundos, rompeu os topos, respeitou, rompeu os topos, respeitou, rompeu os topos, e aqui ele rompeu os topos de novo. Então, a gente tem toda essa leg aqui, mas a gente consegue isolar o movimento nesse price action mais recente, né? Nessa ação de preço mais recente aqui, ó, que o preço ele teve esse recuo, varreu aqui, rompeu bullish. Então, possa ser que ele gere um respeito aqui, certo? Então, a nossa sessão, eu marquei essa ferramenta aqui que eu marquei, né? Essa aqui, ó. É um prêmio discount, né? É uma Fibonacci com nível 0, 50% e 100%. Então aqui eu consigo ter uma referência se tá caro ou barato, tá? Nada demais, bem tranquilo. Quando eu iniciei a minha sessão aqui, ó, às 9 horas, eu estava considerando o quê? Eu falei, bom, dentro dessa região, o mais interessante seria que o preço chegasse a interagir abaixo dessa linha branca, que é onde está a nossa estratégia. E aqui, a partir daqui, ele comece a demonstrar uns 5 minutos bullish. Caso contrário, é natural que nessas regiões, os 5 minutos, por mais que ele fique bullish, ele continue desenvolvendo bearish. Se a gente voltar, ó, um price action um pouco, a gente consegue ver que aqui o zigue-zague estava bullish até esse momento aqui, ó, que ele rompeu o bearish, ó, e começou a segurar nas ofertas, ó. Então aqui os 5 minutos ficou bearish, iniciando o pullback de todo esse movimento bullish. E aí os 5 minutos bearish veio, violou, varreu os topos, rompeu os fundos. Então aqui, ó, quando eu iniciei a minha sessão, eu marquei esse price action. Falei, bom, eu tenho esse topo que rompeu esse fundo, então eu estou trabalhando aqui dentro desse topo e desse fundo. Certo? Tá aí tranquilo. O preço veio, interagiu aqui, até o momento ele não havia varrido nenhuma liquidez dentro desse topo e desse fundo, criou-se liquidez interna aqui, eu fiquei observando, ó, quando o preço
começou a criar esse fluxo interno, aqui, marcar aqui, ó, violou o fundo, violou esses fundos, rompeu essas ofertas, segurou, rompeu ofertas de novo, segurou, rompeu ofertas de novo. Eu fiquei observando esse price action aqui. Até o momento, na abertura ali às 10h30, o preço veio, violou os topos. Aí sim, dentro desse topo e esse fundo aqui, ele varreu tudo isso aqui como liquidez. E logo entrou um movimento bearish aqui, ó, muito claro, realinhando bearish, tá? Tanto que, ó, que ele estava rompendo os fundos sendo respeitados e rompendo os topos, até esse momento aqui que ele violou os topos e rompeu os fundos. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito poluída a tela, tá? E aí, agora eu vou descer por 1 minuto para ver o que eu acompanhei aqui dentro da minha sessão. Eu encerrei a minha sessão aqui, certo? Tranquilo. Então, eu tive esse price action aqui dentro do meu dia de trabalho hoje. Ó, o que eu estava observando? Até esse momento aqui, a minha estrutura de 5 minutos era bearish. Porém, é algo que eu não gosto, mas eu confesso que eu tinha um pouco vício. Hoje eu não tenho mais o vício, mas eu ainda observo isso às vezes. Mas é bom porque eu estou falando isso aqui e eu percebo que eu não tenho mais esse vício, né? Muitas vezes eu negociava isso aqui, mas eu esquecia que isso aqui ainda era o pullback desse movimento, né? Então, expansão, retração, expansão. Eu negociava isso aqui como se fosse uma próxima expansão, porque eu estava com o viés, né, a mente, considerando esse movimento bullish. Então, eu já pegava o pullback de 5 minutos e qualquer indicativo que ele poderia ficar bullish, eu já tentava comprar, né? Mesmo aqui, ó, ele não estando na região mais clara para a gente fazer isso, que é onde ele está agora. E isso acontece o quê? Ele gera um pequeno movimento bullish e depois continua caindo com mais força, que foi o que aconteceu aqui. Por quê? Porque dentro do high time frame a gente entende que a gente está nesse possível movimento. Então, mesmo que dentro disso aqui ele gere um movimento bullish, é mais sentido que esse movimento bullish esteja varrendo topos para ir romper os fundos e continuar fazendo um pullback de todo esse movimento maior, né? Mas eu não deixei de analisar, fiquei analisando ali, mesmo, vamos dizer assim, considerando que isso aqui, né, era uma intenção, era um pullback desse movimento bearish. Para a gente pensar em negociar os 5 minutos, a gente quer ver o nosso movimento majoritário de 5 minutos se tornar bullish, já que o nosso 4 horas é bullish. E não negociar contra. A gente quer unir os time frames e não negociar isolado em algum deles. Mas, observando a estrutura, ó, eu iniciei a minha sessão aqui, eu entendi que o movimento estava bearish, né? Os 5 minutos estava bearish, o meu 4 horas bullish, então eles estavam ao contrário. Eu resolvi aguardar um pouco mais. Porém, acompanhando o movimento, ó, se eu colocar nos 5 minutos, eu vou ver que esse fundo rompeu esse topo, então eu tinha agora esse fundo, esse topo. Se eu olhar dentro disso aqui, ó, às 9h48, o preço veio, varreu liquidez, ó. Varreu liquidez e eu marquei isso aqui, né? E aí o preço veio, rompeu o supply, segurou na demanda e rompeu de novo esses topos aqui, essa supply aqui para trás. Eu marquei o quê? Falei, bom, essa região aqui faz muito sentido ser uma região de trade, essa aqui toda, né? Aqui, ó. Ser uma região de trade. Então eu deixei a minha ordem aqui, não deixei posicionado, né? Eu deixei só, quer dizer, não deixei ativada, deixei só posicionado lá no MetaTrader com o meu alvo ali em 3/1. E aí foi o que aconteceu, né? Nesse momento eu fiquei jogando Far Cry, o preço voltou aqui, e aí eu confesso que eu fiquei um pouco chateado de não ter pegado esse trade, por falta de profissionalismo mesmo, né? E aí
Beleza. Não peguei, mas também não tomei nenhuma decisão inconsequente de tentar recuperar. Recuperar não, porque eu não perdi nada, mas de tentar fazer um trade pela vontade ali, né? Por eu ter perdido eu tentar falar, não, agora eu vou pegar um trade, blá blá blá. Beleza. E aí eu não peguei esse trade aqui e fiquei observando aqui o preço, como que ele ia falhar as supplies, para ver se eu poderia pegar uma continuidade. Tanto que eu marquei essa região aqui, né, que ó, o preço ele ó, tentou subir dentro desse fluxo bearish aqui, né? Ó, se a gente pegar agora interno, a gente tinha esse topo que rompeu esse fundo, então aqui era uma região, se fosse considerar a falha desse movimento bullish, isso aqui poderia ser respeitado. Mas quando isso aqui falhou, eu observei, bom, o preço subiu, interagiu, tentou cair, né, aqui nesse candle bearish, não conseguiu, então ele segurou aqui e rompeu a supply. Aqui seria válido a gente comprar, tá? Ó, aqui tudo, ó. E aí o preço até voltou aqui, eu não posicionei a compra, mas ele não teria pegado também, e se tivesse pegado ele não teria pagado e teria estopado ou tirado no 0 a 0. Pagou 2 para 1, não teria pagado os 3 para 1 e teria tirado no 0 a 0. E aí às 10h30 o preço entrou todo esse movimento bearish, mudando a nossa característica, né? Realinhando então o 1 minuto com o nosso 5 minutos, né? Se a gente for considerar aqui, ó, ele varreu todas essas regiões de liquidez aqui, que dá para ver claramente nos 5 minutos, e realinhou bearish. Aqui, ó, o preço, ele interagiu, teve esse candle bearish, ele subiu, caiu de novo, aí aqui ele já, ó, falhou esses candles bearish aqui, a demanda, aqui ele segurou na oferta, aqui seria uma oportunidade de venda. Eu até coloquei um trade aqui, mas ele só voltou minuciosamente aqui, ó, no candle das 10h57. Eu coloquei depois, né? Eu achei que ele poderia voltar aqui e depois continuar. E isso é um pouco equivocado, né? Volta novamente naquele assunto. Falta eu estar mais presente no gráfico, mais concentrado ali no low time frame para poder pegar esses detalhes. Porque no low time frame isso é muito rápido, né? Cada candle aqui tem 1 minuto. Tanto que, ó, depois que ele segurou aqui, essa interação aqui, ó, do candle das 10h57 já concretizou a venda, vamos dizer assim, né? Peraí, já concretizou a venda. Então, aqui seria a entrada com o alvo ali 3 para 1. Teria pagado, ó, tranquilamente. Mas eu não peguei. E aí, por eu não ter pegado, eu falei, bom, vou observar. Vou colocar aqui nos 5 minutos para vocês verem. Vou observar as nossas estruturas, o que está formando. E aí eu marquei essa violação aqui desse fundo. Falei, bom, a minha subestrutura está aqui e a minha estrutura também. Talvez eu consiga pegar uma continuidade. E aí eu fiquei observando aqui, ó. Quando o preço varreu essas liquidez, ó, e rompeu os fundos, nesse momento aqui, ó, ele segurou na oferta e rompeu novamente os fundos, as demandas. Eu falei, bom, aqui é o meu ponto de entrada, o último candle bullish antes desse movimento bearish. Aqui ele pegou novamente os fundos, né, de 5 minutos, e aí minha entrada estava aqui. A mesma coisa disso aqui, ó. Os candles aqui, ele já voltou aqui interagindo, ó, nessa região, às 11h23, antes de romper os fundos. E aí, na minha cabeça, né, eu estava esperando que o preço rompesse aqui, e aí ele voltasse aqui e depois caísse. Não foi o que aconteceu, né? Ele caiu, e aí ele voltou e continuou caindo. Mas mesmo nessa volta aqui, ó, ele não pegou lá na nossa região. E aí aqui eu não fiz nada, tá? Por mais que aqui faria até um pouco de sentido, ó, a gente continuar, ó, porque aqui ele segurou,
aqui seria um ponto de entrada, ó, tanto que foi o que ele voltou, tinha todas essas liquidez aqui, mas eu não gosto de executar muito desse jeito, tá? Enfim, e aí o preço veio e buscou, chegou na nossa região aqui, que faria sentido ser o final do pullback. Mas aí aqui, né, já estava no final da minha sessão, eu não fiz nada. Se a gente for observar, for seguindo os 5 minutos, aqui ele varreu liquidez, segurou na oferta, rompeu as demandas. Aqui seria um ponto de entrada, no qual o preço, novamente, né, o preço ele interagiu aqui nesse candle e depois não voltou mais, né? Aí para entrar teria que ser aqui, mas já é um pouco mais, tem que ser um pouco mais sagaz, vamos dizer assim. E é onde eu tô falhando muito, porque eu não tô ficando tão concentrado, né? E isso tá tirando a minha oportunidade de capitalizar quando tem realmente um trade claro, né? Beleza. Paciência, que já estava fora do meu horário. E agora, às 2h30, após o preço interagir ali na nossa região de 4 horas, o que está acontecendo aqui, ó? 5 minutos ele estava respeitando os topos e rompendo os fundos. Aqui os 5 minutos rompeu os fundos, ó. E rompeu os topos. A ideia era que ele continuasse respeitando isso aqui, né? E não foi o que aconteceu. Então, por ele ter interagido aqui no 4 horas, possa ser que a gente vê o preço fazer pelo menos mais uns movimentos bullish aqui, tá? Possa ser. Mas como agora já está de tarde, 2h45, eu não vou forçar nada, mas se for do interesse do preço ele já realinhar bullish aqui, é natural que a gente vê o preço nessa região, respeitando essa região. Vou deixar inclusive até aqui marcado, talvez aqui role uma trade, tá? Então, o dia de hoje foi isso, quarta-feira, Wednesday, dia 17 de setembro de 2025. Isso foi o meu dia de trade hoje. E deixar um comunicado aqui para mim mesmo, né? Seja mais profissional. Trade é uma profissão, então você tem que dedicar tempo de qualidade. Não é ficar o tempo todo no gráfico, mas também não é agir de forma inconsequente ali. Achar que vai ser igual as pessoas pregam no Instagram, né? Você vai ele ficar 20 minutinhos, 15 minutinhos, ou fazer dinheiro da praia ele com extrema facilidade e sem muito compromisso. Não é assim. Você tem que estar concentrado para você capitalizar quando o mercado oferecer, né, oportunidade de capitalizar dentro do seu plano, para que os dias que ele não oferecer, não tiver claro o seu plano, você não forçar nada, você ficar de fora, né? Saber ficar de fora quando não está claro, mas também saber aproveitar quando tem alguma oportunidade. Mas paciência também. Hoje eu fico tranquilo porque eu sei que o mercado é abundante, trade sempre vai ter, e isso foi só uma percepção para que eu seja mais profissional. Então, o principal é não fazer cagada depois de tomar um stop ou depois de perder uma boa oportunidade, né? Ou moscar ali em alguma atitude. O importante é o que você faz depois, né, dessas ações. Porque muitas vezes o trader iniciante, depois dele perder um trade ou ele errar um trade, ele fica ansioso para mudar aquele estado ali, né, para se satisfazer a curto prazo ali, em querer ver um resultado positivo ou querer recuperar algo. É o vício ali de ver os números positivos, e isso faz com que a gente entre num loop de más decisões, porque a gente perde uma oportunidade boa, tenta recuperar aquela oportunidade, tenta mudar, né, aquela sensação de ter perdido algo, sendo que você não perdeu nada, você só ficou de fora e tá tudo bem. E aí, no tentar mudar essa situação, você acaba forçando coisas, e aí por você forçar, você faz de um resultado que era para ser positivo ou 0-0 ser negativo. E aí isso traz aquela sensação de que a parada, as coisas não estão funcionando. Mas a questão não é essa. Não é quantidade, é qualidade. Fechou? Espero que isso agregue para alguém que for ver isso aqui no futuro e que agregue para mim também, né? Eu poder utilizar os meus momentos para eu melhorar como
trader, como pessoa, como profissional e, consequentemente, ter melhores resultados. É isso, até a próxima e tamo junto demais.